Olá, que bom ter você novamente aqui para o nosso conteúdo dessa semana. Nós vamos falar sobre a mulher, a sabedoria e as decisões financeiras no casamento. Você já parou para pensar no quanto as decisões financeiras da mulher podem influenciar o ambiente de casa? E eu não estou falando apenas de quanto de dinheiro que entra e quanto que sai. Estou falando de comportamento, de escolhas, de diálogo, de planejamento e até a maneira como o marido e a mulher enxergam o dinheiro. Talvez você tenha aprendido que quem entende de dinheiro é o homem, ou talvez tenha aprendido exatamente o contrário, que a mulher precisa cuidar de tudo de casa. Mas será que precisa ser assim? Hoje eu quero conversar sobre a influência da mulher nas decisões financeiras no casamento, o que a Bíblia fala sobre a mulher sábia e quais as atitudes práticas podem ajudar você a construir um relacionamento mais equilibrado com o dinheiro e com o marido. A mulher tem influência grande dentro do lar. E nós observamos isso dentro da própria palavra de Deus, quando pensamos na primeira mulher que Deus formou, lá no casamento original, antes da queda. E Deus deu uma ordem ali no jardim. E a mulher exerceu a influência que ela tinha sobre o marido. Então ela pecou e levou o marido, influenciou o marido também a pecar. Isso nos mostra algo. Nós aprendemos através dessa atitude de Eva uma lição do poder que nós mulheres temos de influenciar. E nós podemos usar essa influência de forma positiva ou de negativa. E você, como tem escolhido usar a sua influência também na área financeira dentro do seu casamento? Pesquisas sobre tomada de decisões financeiras dentro dos casais mostram que homens e mulheres podem ocupar diferentes níveis de responsabilidade nas decisões financeiras e que educação, renda, trabalho e outros fatores influenciam essa divisão. Um estudo com mais de 5.000 casais com idades superiores a 50 anos de idade mostrou que quando a mulher participa mais ativamente das decisões financeiras no lar, aumenta a probabilidade dela também ser a pessoa mais informada sobre as finanças da família. Isso nos ensina algo importante. A mulher não deveria nem deve ser excluída das decisões financeiras da família. Pelo contrário, ela precisa conhecer, precisa participar, precisa perguntar, precisa aprender e precisa desenvolver sabedoria para tomar decisões. A Bíblia fala sobre uma mulher que edifica, a mulher que edifica a sua casa. Existe um versículo em Provérbios muito conhecido que fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a destrói com as próprias mãos. Provérbios 14:1. Observe que a Bíblia não diz apenas que a mulher sábia cuida da casa. Ela diz que ela edifica. Edificar significa construir. Construir envolve decisões, envolve discernimento, envolve responsabilidade, envolve saber quando falar, quando ouvir, quando esperar e quando tomar uma atitude. E às vezes é difícil para a maioria das mulheres esperar a hora certa de falar, de saber aquele momento ideal dentro do relacionamento. Às vezes temos dificuldade quando queremos algo, nós queremos falar imediatamente. Mas a palavra de Deus nos ensina que para ter sabedoria, precisamos também saber o momento e a hora adequada. Precisamos saber a hora certa de tomar atitude. A mulher sábia não precisa disputar o espaço com o marido. Ela também não precisa desaparecer dentro do casamento. Ela precisa compreender o valor da sua voz. A mulher de Provérbios 31 é um exemplo de mulher ativa. Quando olhamos para Provérbios 31, encontramos uma mulher muito diferente daquela imagem de mulher passiva. Ela administra, ela trabalha, ela negocia, ela compra, ela planta uma vinha, ela cuida dos recursos da família, ela toma decisões e ainda existe uma característica muito importante.
fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ou seja, a mulher virtuosa não é apresentada somente como alguém que possui recursos, ela possui sabedoria para utilizá-los. Isso é muito importante para nós, porque ganhar dinheiro não é o suficiente. Até mesmo saber fazer uma planilha também não é o suficiente. É necessário desenvolver comportamento financeiro saudável. Precisamos tomar muito cuidado quando meditamos nessa passagem de Provérbios 31. Por quê? Ali mostra essa mulher muito dinâmica, mas cada mulher tem que olhar o seu estilo de vida. Como que é a sua família, como que é o andamento da sua casa, a sua rotina. Por quê? Essa mulher também, ela tinha servas para ajudar a cumprir o papel também interno da sua casa. Então, nós no nosso casamento precisamos entender a dinâmica para a gente não ficar sobrecarregada. Não adianta a gente querer dar conta de tudo. Então, cada casamento precisa organizar a dinâmica daquilo que os casais vão dividir, das tarefas também domésticas. Por quê? Se essa mulher for muito ativa também externamente e se sobrecarregar lá fora, isso vai afetar dentro do casamento. Então, nós precisamos ter equilíbrio. Não devemos pegar uma passagem, uma orientação da Bíblia e colocar na nossa vida sem discernir. Dentro do nosso casamento, como que isso funciona? Como que as responsabilidades estão sendo divididas? Como que está sendo essa parceria? Lembra, o que Deus orienta na sua palavra, tanto para o homem e quanto para a mulher, podem ser divididos e feitos de forma a que cada um possa desfrutar do casamento. E os dois ali conversando e entendendo o que é melhor dentro da lida diária de cada um. Porque tem família que às vezes o homem trabalha fora e a mulher trabalha fora. E aí, como é que vai ficar dividida as atividades domésticas? Quem vai ficar mais sobrecarregado? Então precisa haver conversa, diálogo, para que haja essa conexão em todas as áreas dentro do casamento. Sabedoria não é controlar o marido. E aqui eu quero fazer uma ressalva muito importante. Talvez algumas mulheres estejam pensando: então eu preciso assumir o controle financeiro da minha casa? Não. Sabedoria não é controle. Sabedoria é discernimento. Você pode ser uma mulher extremamente organizada financeiramente e ainda assim transformar o dinheiro em uma ferramenta de disputa dentro do casamento. Quem sabe você diz para o seu marido: eu sei administrar melhor. Você não sabe gastar direito. Se depender de você, vamos quebrar. E esse tipo de comportamento pode transformar dinheiro em uma disputa de poder. E pesquisas recentes mostram justamente a importância desse ponto. Quando eu falo aqui de pesquisas, depois eu vou estar colocando lá os lugares. Por quê? Quando fala assim, é de algo validado, não é algo que eu penso, que eu acho isolado. No geral, isso está afetando o comportamento dentro das famílias. E nós já temos princípios dentro da palavra de Deus que já mostram, que já nos orientam e ensinam. E hoje, como nós estamos falando do papel da mulher sábia, é para você, mulher. Não é para você ficar aqui ouvindo isso e pensando: ah, mas meu marido não faz, não age conforme deveria, por que é eu que tenho que fazer? Imagina, se nós ficarmos vivendo desse jeito, quando acontece algo de ruim na área financeira, nós também vamos sentir. Assim como aquilo que há de benéfico, nós estamos no mesmo barco. Se tiver bonança, nós vamos desfrutar da bonança. Mas se tiver tempestade também, nós vamos estar ali nessa tempestade. Portanto, o melhor que nós precisamos fazer e entender é nos posicionarmos e não ficarmos indiferentes. Um estudo com mais de 1.600 casais recém-casados encontrou associações entre conflito financeiro, ocultação financeira e influência desigual nas decisões financeiras, com questões de poder no relacionamento, satisfação conjugal e estabilidade do casamento. Portanto, não é apenas quem ganha mais, é também como o casal administra o poder, a informação e as decisões financeiras. O equilíbrio também é fundamental dentro desse relacionamento. Então, qual deve ser o posicionamento da mulher?
nem submissão financeira e nem competição. A mulher pode dizer: vamos olhar juntos? Quanto temos disponível esse mês? Quais são as nossas prioridades? Podemos realmente assumir mais parcelas? Qual é o nosso objetivo para os próximos meses? Isso é posicionamento. E posicionamento não precisa acontecer através das brigas, pode acontecer através da sabedoria. A comunicação também é fundamental. Quando a gente fala em comunicação, não é apenas o que você vai falar, mas a forma como vai falar, o momento certo de falar. Perceba o ciclo. A pessoa está preocupada com o dinheiro, fica estressada, evita conversar, o problema continua, a dívida aumenta, o estresse aumenta e a comunicação fica ainda muito mais difícil. Por isso, precisamos interromper esse ciclo. Então, o que nós, como mulheres, podemos fazer na prática? Em que nós podemos nos posicionar e contribuir nessa área dentro do nosso casamento? Quem sabe você, como eu, vivi muitos anos ignorando essa área, não tendo noção do que estava acontecendo, mesmo eu tendo uma renda, meu marido também, mas não havia essa conexão, essa comunicação, essa interação. E eu deixava também as coisas correndo, vão vivendo. E eu não me posicionava nessa área. E as consequências, quando vem para nós dois. Aliás, vem para toda a família. Porque quando temos filhos também, toda a família fica influenciada. Então, se não nos posicionarmos e negligenciarmos essa área do nosso casamento, as consequências virão, sejam boas ou sejam ruins. Como esse assunto é um assunto mais extenso, eu tenho algumas dicas práticas para poder estar passando, para que possamos ter essa sabedoria de Deus e de conhecimento para como nós podemos colocar em prática dentro do nosso casamento. Eu vou estar passando essas dicas no nosso próximo vídeo. Então, esse vídeo vai ficar como a sabedoria da mulher nas finanças como vídeo 1. E no vídeo 2, para não prolongar muito, eu vou estar passando algumas dicas para que nós possamos colocar em prática dentro do nosso casamento. E com certeza vocês vão colher fruto. Por quê? Isso está acontecendo comigo. Quando eu escolhi me posicionar, aprender e ter uma participação ativa dentro dessa área, as coisas estão começando a mudar aqui dentro de casa. E é interessante que fica tanto mais leve para mim quanto para o meu marido. O marido trabalha também mais feliz. Ele trabalha sabendo que pode contar com a nossa ajuda. Ele trabalha sabendo que nós estamos aprendendo a administrar aquilo que ele também traz para dentro de casa. E isso traz essa leveza dentro do ambiente. Eu queria fazer um pedido especial para você. Compartilhe esse vídeo. Com certeza outras mulheres também estão precisando de sabedoria nessa área. Quantas mulheres às vezes estão apáticas, indiferentes, sem posição. Ah, deixa para lá, eu não dou conta, eu não tenho paciência, isso me cansa. E se nós negligenciarmos, nós também iremos colher fruto dessa negligência. Que Deus abençoe sua vida. E o vídeo 2 nós vamos continuar dando essas sugestões práticas de sabedoria para você se posicionar na sua casa, no nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.